A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados, queridos irmãos em Cristo. Estou muito feliz de estar aqui neste momento para trazer uma palavra das Sagradas Escrituras, palavra de Deus para as nossas vidas. Abre aí a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo 4, versículo 6. Se você transmitir estas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeita, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, bendito e eterno, toda honra, glória e louvor a Ti, Senhor, que tudo que for feito aqui, que o Seu nome seja muito glorificado, Senhor. Te agradecemos por tudo. Amém. Então, o tema de hoje é: não acreditamos em fábulas. Fábulas são narrativas de aventuras e fatos imaginários que tentam transmitir alguma lição de moral para as pessoas. E muitos até olham para o cristianismo como uma coisa boa, capaz de ensinar bons valores para a sociedade. Mas apenas isto. A mensagem cristã é vista como uma fábula que ensina coisas boas para as pessoas. No entanto, a mensagem do Evangelho não é uma fábula que tenta nos dar algumas lições morais. A mensagem do Evangelho nos fala de fatos que marcaram profundamente o tempo e a história. O Evangelho nos fala do Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar da condenação dos nossos pecados, e a prova disso são os registros históricos que encontramos em documentos produzidos por testemunhas oculares que viveram no primeiro século e viram e andaram com Jesus. O apóstolo Pedro, próximo de sua morte, escreveu 2 cartas para os cristãos de seu tempo. Pedro estava em Roma um pouco antes do momento em que a capital do império foi incendiada e a culpa recaiu sobre os cristãos. O apóstolo, sentindo o clima hostil que estava se intensificando, escreveu para alertar os crentes e ensiná-los a respeito do sofrimento. Na primeira carta e na segunda carta, para alertar os cristãos a respeito dos perigos que sobreviriam contra a igreja, como os falsos ensinos e descaracterização da mensagem verdadeira. Em sua segunda carta, Pedro diz assim: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. O apóstolo estava preocupado com os cristãos, pois ele sabia que em breve partiria. Mas a igreja precisaria se manter de pé, vivendo, crendo e ensinando a mensagem do Evangelho. Por isso, ele quer trazer à memória dos irmãos a verdade e ainda registrar para as futuras gerações que o que é ensinado foi testemunhado. Pedro deixa claro que não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes fala a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, ele foi testemunha ocular da sua majestade. Pedro testemunha a transfiguração, o momento em que Jesus recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe fora dirigida a voz que disse: este é meu Filho amado em quem me agrado. E não apenas esse momento, mas também foi testemunha desde o início do ministério de Jesus, até a sua ascensão aos céus, passando por sua morte na cruz e ressurreição. Os apóstolos foram testemunhas oculares do cumprimento histórico das promessas realizadas por Deus aos santos profetas no Antigo Testamento. Uma coisa é certa: nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, tudo que for nos dito, que a gente tem que conferir na Bíblia,
se o que está sendo pregado, falado, refletido, está de acordo com a palavra de Deus, né? E nós não devemos nos dar as fábulas, né? As invenções, né? Os modismos que estão por aí. Tá bom, meus irmãos? Que a nossa salvação é mais importante que tudo nesta vida, tá bom? Então eu agradeço, né, a Deus, agradeço os irmãos que se inscreveram no canal. Se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha, comenta. O canal é nosso, tá bom? E peça a Papai do Céu que nos abençoe, nos guarde neste dia, com todas as sortes de bênçãos da eternidade dele. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém.